Vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Amém? Amém. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho? Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para com seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por essa comunhão, meu Deus. Aceita, meu Deus, esse culto como uma oferta de alma suave a Ti, meu Pai. Pai, estamos aqui em Teu nome, Te louvando, Te adorando, meu Pai. E agora é a hora da mensagem. Que o Senhor recebe em nossos corações essa mensagem, meu Pai. Que essa mensagem faça morada, habite em nós e que possamos, meu Pai, durante a semana refletir sobre ela e ainda assim pôr em prática, meu Pai. Essa é a oração que eu faço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o contexto maior desse texto ele vem do capítulo 14. Desde ali, onde Jesus ele visita um fariseu importante num sábado, e para escândalo dos fariseus, ele cura um homem que tinha uma doença, que inchava o seu corpo. Vamos dar uma olhadinha no início do capítulo 14, de 1 a 6. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Sabendo que eles iam se escandalizar, ele começou a tratar de explicar o reino de Deus e para quem ele realmente tinha vindo. Como era mais importante os 2 principais mandamentos, como era e ainda é mais importante os 2 principais mandamentos, de amar ao próximo, de amar a Deus com todas as coisas, de amar ao próximo
como a nós mesmos, e seguir, do que seguir a lei de uma maneira fria, de uma maneira para poder fazer uma barganha com Deus, como é o que os fariseus acreditavam. Se eles fossem bons, se eles cumprissem a lei, eles recebiam salvação. Tendo em vista que sempre os fariseus tentavam seguir a lei pela lei, eles se tornavam hipócritas, porque Jesus mesmo no verso 5 denuncia-lhes essa hipocrisia. Porque qual deles que vendo um boi, ou um filho, ou algo que lhe fosse importante, prestes a se perder, não iria, naquele mesmo momento, transgredir a lei para resgatar aquele? E assim é Deus com os seus filhos, assim é Deus com os seus amados. Então ele segue, e percebendo como os convidados iam se dispondo à mesa, na sequência desse texto que eu li, do capítulo 14, é importante a gente fazer um panorama desse início do capítulo 14 até o capítulo 15, porque tudo está interligado. A parábola do filho pródigo não é simplesmente dita somente num contexto para falar do retorno desse filho que voltou ao seu pai, mas ela vem de um contexto de onde Jesus está chamando a atenção dos fariseus, onde Jesus está dando uma chamada muito séria para os fariseus. Então, percebendo que os convidados iam se dispondo à mesa, na sequência desse texto do capítulo 14, ele vai usando essa situação na disposição das pessoas, onde cada um dos convidados desses fariseus iam se sentando nos lugares. E Jesus fala assim, diz para eles não se assentarem nos melhores lugares, aconselha eles a não irem se assentando nos melhores lugares, porque pode ser que chegue alguém mais importante, pode ser que chegue alguém, um convidado de maior importância, e se assente, e o dono da casa, o dono da festa, o fariseu chega para ele e fala assim, infelizmente, eu vou ter que pedir para você se sentar um pouquinho mais atrás, porque esse aqui é um convidado de mais honra. E aí seria vexatório, seria vexaminoso. Quando ele fala isso, trazendo uma analogia aos fariseus, no caso, ele não achar melhor por ser filho de Abraão, por pertencer ao povo escolhido, dizendo ainda no verso 11, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. De igual maneira, a partir do verso 15 do capítulo 14, não do capítulo que nós lemos, desse mesmo capítulo ele conta uma parábola do grande banquete, dizendo que os convidados de mais honra, os convidados, que ele fez um banquete, um rei, uma pessoa importante, fez um banquete, e ele convidou só a nata da sociedade, só governantes, membros do clero, sacerdotes, para frequentar, para vir naquela festa. Mas todos eles rejeitaram, todos eles inventaram uma desculpa esfarrapada. Um disse que tinha comprado uma junta de boi, tinha que experimentar e tal. Nesse mesmo sentido, aí ele manda os servos dele ir na rua e catar os mendigos, pegar pessoas que não tinham nenhuma importância durante a sociedade. Tudo isso, pessoal, é uma preparação para essas parábolas que ele ia contar posteriormente. Tudo isso quer dizer que os judeus estavam rejeitando a mensagem do Evangelho, estavam rejeitando o Messias esperado, e que ele iria ofertar o Evangelho, que ele iria expandir o Evangelho aos gentios, a toda criatura. O que nos revela com isso, assim como no capítulo 14, nenhum deles deixaria um filho, um boi no bolso, perdido e sem socorro, por ter um grande valor para si. O Senhor nos vê com um grande valor e se agrada de resgatar cada pecador arrependido, mesmo que perante a sociedade ele não seja reconhecido como tal, como tendo algum valor. Na verdade, a parábola do filho pródigo, apesar de dedicar grande parte do texto a mostrar a saga do filho mais novo, para aquele contexto ali a repreensão era para os fariseus e a sua hipocrisia. Tendo dado o contexto do texto e entrando na nossa película em questão, no verso 12 nós notamos que assim como a ovelha tinha um dono e a dracma também tinha um dono, o filho pertencia a alguém. Porque antes dessa parábola do filho pródigo, ele conta a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. E o contexto das três parábolas é da procura, daquele que perdeu algo, daquele que se deu falta de alguma coisa muito importante para ele, que aquele foi atrás
atrás e resgatou de volta. No caso da ovelha perdida, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela única ovelha perdida para resgatá-la, para reavê-la. E no caso da dracma perdida, a pessoa buscou a dracma perdida até encontrá-la. Apesar do verso 18, Deus ser mencionado no texto, a figura do pai aqui na parábola do filho perdido simboliza Deus. Então o filho pródigo não era alguém que não devia satisfações a ninguém, alguém que gerou a si mesmo ou foi criado do absoluto nada. Parece ridículo o que eu estou falando, e de fato porque o texto deixa muito explícito isso, né? Mas a existência de um Deus, de um Pai para a humanidade, também é manifesta em toda a criação. Mas a sociedade que vivemos nega veementemente isso, quando diz que meu corpo, minhas regras, ou tudo me é permitido se te faz feliz. Assim como o filho pródigo que exigiu sua herança, mesmo com o pai ainda vivo, numa clara rebeldia e desprezo por aquele a quem ele deu a vida, todo homem que nega a existência de Deus, ou não, tem em si, por conta da sua natureza pecaminosa, um desejo de matar a Deus, através do pecado, através da negação das consequências dos seus atos, querendo de Deus, querendo do Pai Celestial somente a herança, somente as benesses, querendo usufruir sim de tudo que foi criado, sem querer prestar contas ao Criador, vivendo a seus próprios prazeres. Notem, amados, que o filho pródigo se despede do Pai não com recursos próprios, assim como nós chegamos a esse mundo, não por nossa própria conta, não por obra do acaso, mas porque um Deus nos fez, nos formou e nos criou. Como se ele sai da presença do Pai com os méritos e conquistas do Pai, com o trabalho do Pai, de uma vida toda, como se esse Pai lhe devesse algo. E quando nós ou os outros dizemos que Deus é injusto em algo, ou pensamos em nossa mente que Deus é injusto em algo, não aceitamos algo que esteja acontecendo conosco, algum problema, alguma dificuldade que possamos estar passando, estamos agindo exatamente como o filho pródigo. Perguntas como: por que eu não sou próspero? Por que Deus não me cura? Por que Deus levou o meu ente querido? Por que eu me encontro nessa situação? Por que Deus não me dá filhos? Por que há mal no mundo? Por que Deus não realiza o meu sonho? Denotam, caracterizam o coração que não está considerando a vontade do Criador, que quer somente as bênçãos, somente aquilo que foi conquistado por Deus, somente aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz, sem pensar no propósito que Deus pode ter na sua condição atual. Me faz lembrar do cego que foi curado, e os discípulos, antes de ser curado, os discípulos perguntaram para Jesus: por que ele é cego de nascença? Quem pecou? Ele pecou? Seus pais pecaram? E Jesus diz para ele: não, ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus nele. Amados, Deus nunca está alheio às situações. Esse problema que estamos passando hoje, que o problema que está passando hoje, a falta que estamos sentindo hoje, Deus nunca esteve alheio a essa situação. Ele nos conhece as situações, conhece a solução e sabe qual será a nossa atitude diante da solução para a nossa demanda. Porque Ele conhece e sonda os nossos corações. E é por isso que Ele sabe que se Ele nos atende em tudo o que pedimos, em tudo o que desejamos, sem nos preparar, sem nos moldar a vontade dele primeiro, assim que alcançarmos a bênção, sem termos discernimento para lidar com ela, iremos nos colocar em perigo, vamos nos afastar dele, vamos pôr tudo a perder, a bênção, a nossa relação com Deus e a nossa vida por consequência. E por vezes, até para nos dar uma lição, em algumas ocasiões, ele nos concede bênçãos que até poderia não ser o momento de ser dado. Me faz lembrar do povo de Israel, quando queria um rei. Era o período dos juízes. Os juízes estavam governando Israel, mas o povo queria ser governado como as outras nações. Não era a vontade de Deus, mas Deus concedeu. E assim, durante todo o período do reinado foi dividido o reino, aconteceu só coisas, só punições ao povo de Israel. Sobreviviam reis
idólatras, reis que erigiam postes ídolos a outros deuses, e aí Deus punia aquele povo. Até que veio primeiro o reino da Síria, no reino do norte, e depois a Babilônia, no reino do sul, e devastou o reino de Israel. E dali para agora, somente agora em 1947, que eles foram ter novamente o direito a habitar na terra. No caso do filho pródigo, essa herança, essa bênção, afastou ele do pai. Ainda em casa, quando ele considerou melhor a morte do pai, pois em seu coração, seu pai não poderia lhe oferecer nada além do que a sua herança. Ele não queria estar debaixo do jugo do pai dele, debaixo do teto dele, obedecendo e servindo. Note que o texto não menciona nenhum contato desse filho com o pai, enquanto ele estava usufruindo da herança recebida, gastando e esbanjando como se não houvesse amanhã. Muitas vezes, Deus não nos atende quando pedimos, porque sabe exatamente o que faríamos com as bênçãos, e sabe exatamente que aquilo que tanto almejamos seria pedra de tropeço para o nosso relacionamento com Ele, porque colocaríamos aquela bênção num status, num patamar tão grande, que substituiríamos dele a glória que dispensamos a Ele, o louvor que dispensamos a Ele, a bênção recebida, a dádiva concedida. Ao invés de rendermos graças e colocar diante dele, ao governo dele e ao uso dele, inclusive essa dádiva. A partir do verso 14, a sorte do filho pródigo virou de uma vida de completo esquecimento do pai, ligada a todo tipo de prazeres que a riqueza poderia lhe proporcionar. Ele desperdiçou toda a sua herança, ficando na pobreza. O texto não diz, mas certamente o pai da parábola sabia disso. Provavelmente o pai sabia que ele iria ir para longe dele e ele iria dar fim em tudo. Tanto é que o pai esperou pela volta dele, o pai esperou o retorno dele, o pai sabia que ele iria retornar. Porque Deus, nosso Pai Celestial, sempre sabe dos nossos simples, onde os nossos simples querem chegar. Sempre sabe como vamos lidar com as bênçãos concedidas. E aí ele não foi diferente e começou a passar necessidades. A partir do verso 15, já em apuros, ele começa a procurar emprego, maneiras de se sustentar, mas na região em que ele estava, era tempo de fome e vacas magras, bem diferente da realidade que ele sempre viveu, estando debaixo da guarda do pai, nos braços dele e o servindo. A situação dele estava tão calamitosa que ele se propôs a cuidar de porcos. E aqueles a quem Jesus estava contando a parábola, lembra, os fariseus? Eles sabiam muito bem o que significava, o quão indigno era você cuidar de porcos. Era o trabalho mais maldito que poderia existir, pois os porcos para os judeus são animais impuros, o que certamente deve ter gerado grande desconforto na vida dele. Mas a situação dele era tão precária, de tanta fome, que ele nem desejou comer um animal em si, mas ele desejou comer a comida dos porcos, as vagens de alfarrobeiras citadas no verso 16. E nem isso lhe foi servido, nem isso lhe foi concedido. Percebam, amados, o resultado desse desejo desenfreado e pecaminoso pela herança do Pai. E assim é o pecado, meus queridos. Ele se apresenta de maneira doce e prazerosa, mas sempre termina de maneira trágica. Satanás sempre oferecerá um fruto que por fora a aparência dele é maravilhosa, por fora a aparência dele é apetitosa, por fora você sente desejo daquele fruto, mas assim que você dá a primeira mordida, você faz um compromisso de consumir aquele fruto inteiro, mesmo que no seu interior seja cheio de bicho, mesmo que no seu interior seja podre, você vai comer. A partir do momento que você decidiu pecar, você decidiu ceder aquele prazer momentâneo, aquele desejo momentâneo, você vai comer até o último pedaço daquele fruto. Isso, meus amados, é a consequência das nossas escolhas. Mas ao se deparar com as custas da sua atitude, ao cair em si, mais do que isso, ao cair de si, ele pôde enxergar onde o seu desejo estava levando. E o fez enxergar a realidade de onde ele estava indo, como aquilo que também havia perdido, fazendo-se lembrar que na casa do pai dele havia comida de sobra. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para a importância de, diante de todas as situações que nos são postas pela vida,
tentar nos colocar para fora do ambiente problemático. Muitas vezes a gente está inserido num problema, a gente está passando por uma dificuldade, às vezes até relacional, com um irmão, com entes queridos da nossa família, e a gente busca a nossa razão, e a gente não quer ceder, porque a gente não consegue enxergar a razão do outro, a gente não consegue se olhar de fora da situação. A gente precisa, amados, nos colocar neutros na questão. Toda a história, toda a problemática, ela sempre tem três versões. A sua versão, a versão da outra pessoa envolvida, que provavelmente a pessoa também tem alguma razão, mesmo que não plena, mesmo que você possa possuir um pouco de razão, ou toda a razão, aquela pessoa ela tem motivos para defender o que ela está defendendo. E a terceira versão é esse olhar de fora da problemática, onde a gente consegue ver aonde os nossos caminhos, onde as nossas decisões, onde o que a gente está querendo vai chegar. Quando a gente se coloca de fora das situações, que é o papel do conselheiro. Por vezes, quando a gente não consegue ver essa situação por um terceiro prisma, por um terceiro ângulo, a gente deve procurar um conselheiro. Para quê? Para que essa terceira visão venha à tona e a gente possa desenvolver aquela questão. Não sei como é com os irmãos, mas eu creio que seja assim também. Mas eu, em muitas situações, passei por alguns momentos difíceis que eu achei que não teria jeito, não teria solução. Que por estar inserido no problema, tão mexido com aquela situação que está acontecendo, com a cabeça tão fervente, tão borbulhando com aquela situação, eu não conseguia raciocinar uma solução possível e definitiva para aquele problema, para aquela demanda. E quando eu desisti de procurar soluções e coloquei nas mãos de Deus, e disse as palavras que sempre solucionam tudo. A minha avó tem um ditado que diz assim: meu filho, se não tem remédio, meu filho, remediado está. E eu prefiro uma melhor ainda. Seja o que Deus quiser. Mas assim, de verdade mesmo, aquela situação assim onde você fala, seja o que Deus quiser, mas não assim, seja o que Deus quiser, também aí. Seja o que Deus quiser, crendo que o que Deus quiser de verdade é a solução verdadeira para aquela situação. Que o que Deus quer é que a vontade de Deus é a vontade boa, perfeita e agradável. Porque quando a gente faz isso, colocando e clamando a Deus que a vontade dele seja manifesta em nossas vidas, podem ter certeza, mas que milagrosamente a solução vem. A solução vem, seja de uma maneira, seja de outra. Pode não ser da maneira como a gente espera, pode não ser da maneira como a gente quer, mas uma solução, muito provavelmente, a maioria das vezes que aconteceu comigo, veio uma solução, me surgiu uma solução que eu não estava imaginando, que eu não tinha olhado ainda. Olha só, como que eu não pensei nisso antes, como que pode eu não ter refletido e chegado nessa conclusão que a solução do meu problema era tão simples assim. Perceba, irmãos, que a solução sempre esteve ali, mas como a gente está tão focado em resolver sozinhos, ignoramos que o nosso Deus é Pai soberano, tem todas as soluções para toda e qualquer demanda da vida. Nosso Deus jamais rejeita um coração contrito e arrependido, pois como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e é o motivo pelo qual não somos consumidos. Amados, não importa o quanto você se desviou da rota, não importa o quão fundo do poço do pecado alguém se colocou, tenhamos sempre a certeza que se houver um arrependimento genuíno e principalmente um abandono do pecado, Deus jamais deixará de perdoar. No caso do filho pródigo, ele matou seu pai em vida, ele se apossou daquilo que ainda não tinha direito, consumiu tudo, mas arrependeu-se, decidiu voltar, e quando de longe seu pai o vendo rumo à casa, foi correndo receber. O rapaz tinha até preparado um discurso, como a gente pode ver aqui no verso 18 e 19. Ele fala, ele entra, ele cai em si. Eu acho melhor até com a expressão cai de si, porque enquanto ele estava em si, enquanto ele estava pensando em si, pensando nos prazeres dele e pensando em resolver os problemas dele da maneira como ele achava que era correto, ele não tinha a solução correta. Mas quando ele cai de si e deixa o orgulho de lado e vai para Deus, recorre a Deus,
ele corre, a solução que ele tinha, que era voltar ao pai, ele reconhece e percebe: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Quantas vezes a gente já não fez isso? A gente já não decidiu que a gente ia pedir perdão para alguém, que a gente ia solucionar aquela demanda, e a gente faz um discurso pronto na nossa cabeça. Ele falou: vou chegar, vou falar assim, assim, assim. E assim foi com ele também. Ele pensou em dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para com seu pai. Percebam depois, meus amados, quando o pai dele corre ao seu encontro, o abraça e beija, ele tenta usar o discurso que ele colou na cabeça dele, que ele pensou na cabeça dele. Ele fala: disse, pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai dele nem deixa concluir. Ele não conclui. Se você prestar atenção, ele não conclui. Aquele trata-me como um dos seus empregados não chegou a ser proferido. O pai não deixa, o pai não deixa, o pai acolhe ele. O rapaz tinha preparado o discurso, tinha preparado o pedido de perdão, mas quando começou a recitar, seu pai não deixou ele concluir. E a intenção do pai era simplesmente o resgatar, tê-lo de volta e mandar que os servos trouxessem roupas para ele, mandar calçar seus pés com um calçado e pôr um anel no seu dedo, um sinal de honra. Todos esses itens, tanto a roupa, quanto o anel, quanto o calçado, quanto o novilho gordo, todos eles é sinal de honra. Só é oferecido um novilho gordo para autoridades, para pessoas de maior importância. E quem de maior importância para aquele pai do que o seu filho que estava perdido? Como o pai mesmo vai dizer aqui, pois esse meu filho estava morto e voltou a viver. Normalmente, meus irmãos, esse texto é referido para chamar ao arrependimento aquele que está afastado do Senhor, que saiu da igreja e está voltando. Os pregadores, os mensageiros usam esse texto para falar a pessoas que estão regressando à vivência da fé, à comunidade de fé. Mas eu quero deixar claro, mas que esse texto ele pode sim ser usado nesse âmbito, nesse meio, mas o objetivo desse texto aqui, amados, é falar aos fariseus sobre a rejeição do filho mais velho. Tratar sobre a rejeição do filho mais velho. Lembra da contextualização do texto que eu disse no início que o Senhor estava se referindo aos judeus? Pois bem, se lermos dos versos 25 a 32, veremos que o filho que ficou, ele não era mais valoroso, mais virtuoso que o filho que foi embora. Pois ao descobrir que o seu irmão havia voltado, também achou que seu pai lhe devia explicações. Lembra que o filho mais novo achava que o pai lhe devia algo, que o pai lhe devia proporcionar para ele aquela herança, para que ele pudesse esbanjar e gastar. O filho mais velho que tinha ficado, ele também não era inocente. O filho mais velho também tinha em si um coração pecaminoso e um senso de que o pai, ou no caso aqui como o pai é a simbolismo de Deus, como se Deus lhe devesse algo. Esse era o sentimento dos fariseus. Se eles estavam cumprindo a lei, se eles estavam seguindo tudo à risca, Deus devia algo a eles, devia o Messias, devia o resgate deles. No caso deles, eles queriam um libertador do Império Romano. Eles imaginavam, e até hoje os judeus imaginam isso, que quando o Messias deles vier, vai ser um mestre político, vai ser um líder muito de guerra, belicoso, em que ele vai dominar sobre Israel, vai dominar as nações. Nunca foi esse o propósito do Senhor, nunca foi esse em todo o Velho Testamento. A promessa do Senhor é de salvação, é do reino do dom, é do reino dos céus. Assim eram os fariseus, por estarem inseridos na aliança, achavam um absurdo Jesus pregar para pobres, para pecadores e pessoas consideradas invisíveis naquela sociedade. Lembram dos pobres e daqueles que eram marginalizados? Foram aqueles que foram chamados para a festa, foram aqueles que aos granfinos, aos grandões, aos importantes terem negado e rejeitado a esses importantes que seriam os judeus, seriam os fariseus, seriam os mestres da lei, seriam o povo da aliança. A partir daquele momento, Deus propõe uma nova aliança, e nessa aliança todos estavam inseridos. O propósito de Deus com Israel era que Israel fosse um museu para as nações.
Não que Deus não quisesse salvar os gentios. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre quis chamar os gentios ao arrependimento. Mas era para Israel ser um exemplo, era para os povos ao redor, os povos do mundo, enxergarem Israel como tão fiéis a Deus, tão dedicados a Deus, que os povos iam querer esse Deus, iam querer cultuar esse Deus, iam querer entregar suas vidas para esse Deus. Entende? E os judeus, no seu egoísmo, os judeus queriam para eles. Os judeus não tinham o interesse de espalhar o evangelho, de buscar, de ser luzeiro. Os judeus queriam mesmo era terra para eles, era um domínio político. E era exatamente isso que Jesus está rejeitando nesse texto. O filho mais velho também estava sofrendo, mas ele não sabia, pois o amor de Deus pelo arrependido não estava mais nele. E a alegria da conversão e conhecimento da verdade do novo convertido, o júbilo por receber novamente aquele que estava morto e agora revive, não estava mais nele. Na igreja de hoje, irmãos, devemos tomar muito cuidado para não agirmos assim, pois quando as pessoas vêm até nós ou retornam até nós, sedentas da palavra de Deus, devemos escancarar as portas do evangelho para elas. Devemos tratar bem, nos alegrar com cada pessoa interessada em conhecer o evangelho da cruz, nunca com olhares constrangedores ou com menosprezo. Cada oportunidade de falar aos corações, cada pessoa que você tem contato no dia a dia, é único aquilo ali. Amados, a gente não sabe se aquela pessoa vai sair dali, daquele convívio conosco, e vai ser atropelado, vai ter um infarto, vai acontecer uma coisa que a pessoa vai morrer. Então a gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa orar com as pessoas, precisamos espalhar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas e escancarar as portas do Evangelho a todos. Assim que uma pessoa dessa vem nos visitar, chega para nos visitar, a gente tem que inserir ela na comunidade o mais breve possível, acolhê-la o mais breve possível. Nunca podemos deixar acontecer, amados, de uma pessoa chegar de fora da igreja, ficar sozinha, isolada, por algumas reuniões, depois nunca mais voltar. Isso é extremamente prejudicial ao reino de Deus. Finalizando, meus amados, devemos ir em busca dos descrentes, nos alegrar de ver crescer o reino de Deus ano após ano. Devemos ser encorajados cada dia mais a ter uma comunidade em que dia após dia cresce e se alegra com cada filho pródigo, cada filho perdido que chega ou que retorna para buscar os braços do Pai. A seara é imensa, e os ceifeiros são poucos, como diz em Mateus 9:37. Os dias estão passando e é chegada a volta de Cristo. A volta de Cristo para o mundo, para todos, ou para cada um de nós, se aquele dia for o nosso dia derradeiro. Precisamos, amados, cumprir o ID e levar para a nossa comunidade a boa nova de Jesus, a todos que estão à nossa volta, a misericórdia e o perdão que um dia Jesus nos concedeu. Nosso Pai sempre nos concede perdão e está de braços abertos para nos receber. Somos a igreja de Deus na terra, manifestação física do reino de Deus, e é por isso que precisamos refletir esse caráter em tudo o que fazemos e buscamos, para a honra e glória daquele que nos resgatou com o seu precioso sangue, Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?